Ora bem, na última aula começámos por aqui, função main. A função main, a ideia é ter sempre este aspecto, exceto aqui esta linha, que é a linha que cria um objeto da classe principal, que será uma classe que herda de um JFrame. Portanto, isto é a receita para iniciar um programa com uma janela aqui, tipo uma janela Windows, uma janela que depois pode ter um conjunto de elementos gráficos. Portanto, este será uma ferramenta que vocês vão encontrar sempre que estiverem a criar programas com interfaces gráficas. Portanto, os exemplos que forem dados realmente iniciem sempre assim. Portanto, nós vimos isto na última aula. Isto é o que é? O que é que está aqui a fazer? O que é que este bocadinho de código? É uma classe anónima. Portanto, isto é uma classe anónima. Criar um objeto, isto é uma interface. Isto é uma interface, e a interface obriga a criar este método, e depois é este método que inicia. Portanto, este objeto é enviado para o InvokeLater, e depois o InvokeLater vai acessar aqui o método para então iniciar o programa. Portanto, isto é classe anónima. Portanto, isto que vai fazer é criar um objeto da classe Paint. O que é que faz a classe Paint? A classe Paint é uma janela. Class Paint Extend JFrame. JFrame é uma janela gráfica. O construtor da classe Paint tem que chamar o construtor da superclasse. Isto é logo a primeira instrução. A primeira instrução é logo super e chamar o construtor da superclasse. Por parâmetro, estamos a enviar o título para a janela. Portanto, é isto que recebe o construtor da classe JFrame, o título para a janela. Depois vimos dois métodos. Um método para maximizar a janela. Está aqui, maximizar a janela. Portanto, utiliza-se este método da classe JFrame, set extended state, e coloca-se o estado em maximizado em ambas as direções. Vimos também um método para definir o estado normal, colocar a janela no estado normal. Mas antes de colocar a janela no estado normal, podemos definir qual é o tamanho para a janela para o estado normal. Portanto, este tamanho fica válido enquanto o utilizador só efetuar maximizar, minimizar e o resto para colocar no tamanho normal. É útil invocar estes dois métodos. Portanto, o primeiro, desta forma, permite definir qual é o tamanho normal e depois mostra a janela maximizada. A seguir vimos que quando o utilizador dá um clique no botão X para fechar a aplicação, o que é efetuado é isto. Portanto, a janela fica escondida. Portanto, por omissão, quando se dá um clique na operação Close, o que a classe faz é esconde o formulário. Experimentamos esta opção, que é ignorar o botão Close. Portanto, aqui ele não fechou a aplicação, não escondeu o formulário, e então paramos a aplicação à altura aqui com a vista do debugger. A operação que geralmente se pretende é esta. Portanto, quando se der um clique no botão, queremos que o programa termine. Portanto, vimos isto. A seguir criamos dois botões, inicialmente com a classe Button e depois com a classe JButton. Vimos as diferenças. Portanto, se for com a classe Button, vocês têm um botão com um aspecto um bocadinho mais básico. JButton, além do aspecto, já tem também mais operações associadas. Portanto, criamos um botão BTN1, criamos um botão 2, inicialmente adicionámos os dois botões e só um dos botões é que apareceu na janela. Só o último que foi adicionado é que apareceu na janela.
Isto porquê? Porque é que nós adicionamos dois botões e só um é que apareceu na janela? E um ficou sobreposto ao outro. Não fica ligado diretamente à janela. Porque o layout está a ser utilizado por omissão, que é o border layout, só recebe um objeto em cada zona. Portanto, só permite ter um objeto em cada zona. Portanto, sim, uma solução foi essa, foi colocar objetos em zonas diferentes. Portanto, inicialmente estava a adicionar os objetos só assim. Portanto, nós já vai indicar qual era a zona, onde colocar, então ele ia colocar tudo no centro. Só que, como só aceita um, só aparecia um. Portanto, uma solução então depois foi colocar cada botão em zonas diferentes. Portanto, vimos isto. Portanto, o border layout. Temos ir aqui à documentação. A classe border layout, portanto, organiza os objetos assim. Norte, sul, este, oeste e centro. Portanto, podemos ter 5 objetos. Depois tem sempre aqui um exemplo, criar um botão e colocá-los numa das 5 posições possíveis. Depois disso, sim. Qualquer uma pessoa precisasse colocar mais de 5 botões. Sim, para ver o que temos a seguir. O que temos a seguir, que posso mostrar a seguir. Sim, fica com os painéis, sim. Portanto, se nós quisermos colocar mais do que um botão numa zona, o que se faz é temos que colocar nessa zona um único objeto. Só que esse objeto pode ser um gestor de layouts ou outro gestor. Pode ser uma caixa horizontal, uma caixa vertical, uma grelha. Temos várias classes que gerem aqui o conteúdo dos diversos elementos. Aqui no exemplo dado, utilizamos um JPanel. Um JPanel, uma tela vazia. Criamos dois botões, adicionamos dois botões ao JPanel. A função devolve o JPanel e este JPanel é adicionado aqui. Portanto, adicionar ao centro o resultado desta função que é um JPanel. Portanto, se eu quiser adicionar mais do que um elemento, agora aqui qualquer dois botões eu fico a colocar 10, 20 e colocar todos os outros comentários. Portanto, a solução para adicionar mais elementos, portanto, é indiferente qual é a posição, é criar um outro gestor e colocar lá os elementos todos e adiciona esse gestor aqui a uma das posições. E depois um gestor pode ter internamente outro gestor, outros na pessoa pode ir combinando até o teu layout que pretende. A vantagem de utilizar layout é que isto é dinâmico. Isto é como se fosse uma página HTML que aumenta e diminui, portanto ajusta-se. Portanto, ao aumentar e diminuir, toda a informação ajusta-se. Portanto, eu tenho isto é uma página HTML. Isto que temos aqui, portanto, se eu diminuir, portanto, tudo isto se ajusta. Portanto, aqui o ficheiro CHM e como isto é uma página HTML, tudo isto ajusta-se. Portanto, isso é o que também se pretende para as aplicações. Portanto, vimos este exemplo, criar um JPanel e colocar lá dois botões. E depois vimos, para terminar, a implementação de classes internas. Portanto, isto é uma classe interna, uma classe dentro de uma classe. Esta classe vai ser executada quando existir uma ação no botão. Uma ação pode ser um clique, pode ser um enter, portanto, se o botão estiver selecionado, pode ser um enter. Esta classe implementa esta interface, Action Listener, e esta interface tem um único método que é este, Action Perform. Isto recebe como parâmetro informação sobre o evento. Portanto, aqui podemos saber qual é o botão onde aconteceu o evento, o botão ou outro elemento onde aconteceu o evento. Podemos saber qual é o texto que tem esse elemento. Portanto, podemos
Podemos saber informação sobre o rato, portanto, se for um evento sobre o teclado, podemos saber informação sobre as teclas, portanto, podemos saber diversas informações. Está a receber essa variável e não tem como é que não é utilizada. É assim, aqui neste exemplo não. Agora, é assim, eu geralmente altero isto para event. Portanto, é o nome que geralmente que eu dou a esta variável. Geralmente altero aqui este nome para event. Nós agora no guia prático 7 vamos utilizar isto. Vamos utilizar isto. Para achar que isto aqui não foi utilizado, mas agora vamos utilizar isto no guia prático 7. Ora, neste exemplo, o que é que eu pretendia? Eu pretendia que sempre que se desse um clique num botão ia incrementar o contador e o contador aparece no título. O contador aparece no título e posso aqui mostrar. Temos aqui a janela, um botão na parte norte e um botão na parte sul. Se eu der um clique, ele vai aqui incrementando ali o contador. O mesmo acontece aqui com o botão de baixo. Assim, o botão de baixo, entretanto, eu alterei para decrementar. O de cima incrementa e o de baixo decrementa. Isso é só trocar depois. Que é a opção que se faz com a variável. Ou incrementas a variável, que mais incrementa, menos decrementa. Portanto, esta variável, número de cliques, está definida na classe externa, na classe de fora. Para aceder à classe de fora, esta classe tem que ser uma classe interna. A classe interna, para aceder à classe de fora, tem esta sintaxe, que é colocar o nome da classe de fora, ponto. Depois, se for para aceder a uma variável de instância ou a um método de distância, faz-se this, ponto, e acede-se aos diversos elementos. Se a pessoa quiser aceder a um método herdado, então faz nome da classe, ponto super, e acede ao método herdado. Portanto, aqui, número de cliques é uma variável de instância da classe de fora. setTitle é um método que foi herdado pela classe Paint. Portanto, por isso também aqui o super, quer dizer que este método não está na classe Paint, mas foi herdado da classe Paint. Portanto, aqui estou aqui a fazer a separação. Não está, não está, mas está, não é? Mas assim, se eu colocasse aqui disse, este método tanto podia ser um método herdado como podia ser um método implementado na própria classe. Podia ser uma coisa ou outra. Se eu colocar super, portanto eu estou a aceder logo ao método herdado. Portanto eu estou a fazer aqui a separação entre se é o método da classe ou se é o método herdado. Portanto, o código fica mais legível se a pessoa colocar a referência certa. Portanto, temos aqui um exemplo com uma classe que implementa um Action Listener e temos um outro exemplo com uma classe anónima. Portanto, é necessário fazer a associação entre o botão e a classe que vai ser executada. Portanto, neste caso, em relação ao botão PTN1, é da Action Listener e cria-se um objeto com um método que vai ser executado quando se tira uma ação no botão. Uma outra solução é criar uma classe anónima. Cria-se uma classe anónima, que é esta sintaxe aqui, new action listener, isto é uma interface. Cria-se uma classe anónima, abre chaveta, código da classe e temos aqui um método. Temos um método que vai ser executado quando existir uma ação no botão, neste caso no botão 2, BTN2. Ok, e basicamente foi isso que foi dado na aula teórica. Há dúvidas em relação a este exemplo? Ok, então, se não há dúvidas, eu vou fechar isto. Close.